A Bíblia judaica e a Bíblia cristã. Introdução à história da Bíblia. Júlio Treboli Barreira. O necromante lê. Eu vou ler um trecho do livro, mas essa leitura tem uma intenção dirigida. Um dos desafios de quem tem um canal no YouTube, e se interessa por fazer o canal crescer, é a preocupação com o interesse dos que frequentam o canal. Então ele começa a perceber que determinados interesses lotam canais e acaba se dedicando àqueles determinados interesses. Óbvio que essa tentação bate à porta de qualquer um e também bate a minha. Digo isso para que aqueles que se preocupam com isso não imaginem que eu sou uma pessoa alheia às tentações. Não, as tentações me batem à porta. Toda sorte de tentação me bate à porta. Mas eu tenho muita consciência do que a Tenda do Necromante quer. E a Tenda do Necromante quer ser um canal de compreensão científica da Bíblia, no sentido único e exclusivo de compreendê-la em sentido histórico. Fazer os autores falarem e compreender o sentido original de cada narrativa. Em torno disso, gravita uma série de disciplinas que são fundamentais, indispensáveis, para situar pessoas verdadeiras, reais, na história. Então, antropologia, arqueologia. E, além disso, essas pessoas se situam dentro de um processo histórico que é a religião. E uma outra série de disciplinas demandam a sua presença para a compreensão desse fenômeno. A antropologia evolutiva, as neurociências, a psicologia da religião, antropologia da religião, sociologia da religião, fenomenologia da religião. Então, a Tenda do Necromante tem um interesse, mas inúmeras janelas abertas àquelas disciplinas que são indispensáveis para a compreensão dos textos bíblicos num sentido científico e geral. Então, eu não me pautarei pelo interesse imediato da comunidade. Eu me pautarei pelo interesse da construção cada vez mais sólida de um conjunto de conhecimentos de que essa comunidade possa, caso queira, se servir. É o tema da leitura que eu farei agora. Talvez não seja do interesse das pessoas, porque elas sequer conhecem a questão. Elas não conhecem a história da Bíblia, não conhecem a história da hermenêutica, não conhecem a história da interpretação da Bíblia. De modo que, em muitos casos, elas precisarão ser informadas das questões para que, então, entendam a questão e percebam como essa questão, da qual ela não tinha nenhuma ideia, interfere a vida dela sem que ela saiba. A hermenêutica pós-moderna ou pós-crítica. Retorno da tradição, do símbolo e da alegoria. Vejam que coisa impressionante faz o Barreira. Hermenêutica pós-moderna ou pós-crítica. É disso que se trata. As abordagens pós-modernas à Bíblia são abordagens pós-críticas. Nesse sentido, são reacionárias, ainda que assim não se apresentem. Mas a função da abordagem pós-moderna da Bíblia é um desprezo, uma desconsideração e um abandono da tarefa crítica que sequer foi completada, mas nem de longe a tarefa crítica foi completada, e a manada vai atrás do movimento pós-moderno. Eu sou suspeito, porque eu tenho uma forma muito transparente de me expressar. Acho as abordagens pós-modernas à Bíblia um desserviço ao entendimento da Bíblia. Mas o que será que o autor do melhor livro de introdução à Bíblia publicado no Brasil e talvez no mundo, o Barreira, o que o Treboli Barreira tem a dizer? É óbvio que eu gosto do que ele escreve. O risco é eu gostar porque ele me descreve. E já vimos aqui na Tenda que essa não é a questão. A questão é você gostar do que é certo. E eu pretendo gostar disso porque me parece certo. Julgue você.
A hermenêutica pós-moderna ou pós-crítica parte da obra de Martin Heidegger e, em concreto, de sua análise da pré-compreensão ou antecipação de sentido. Ou seja, a compreensão é, na verdade, uma pré-compreensão. O sentido é, na verdade, uma antecipação de sentido. Isso é o que eles dizem, os pós-modernos. Não há verdadeira compreensão se não há, na verdade, uma pré-compreensão. Isso é um pré-conceito. A sua compreensão é a sua pré-compreensão. O que você acha que aprendeu é o que você já sabia. Impressionante, não? A hermenêutica estuda as condições de possibilidade da compreensão, entre as quais figura a aplicação. Não tenho nenhum interesse na aplicação da hermenêutica. A aplicação da hermenêutica é a hermenêutica. O fim da hermenêutica é a hermenêutica. Não estou interessado em fazer nada com a hermenêutica. Não quero chegar a lugar nenhum com a hermenêutica. Eu quero chegar à hermenêutica, à compreensão do texto. O lugar onde eu quero chegar é a compreensão do texto. E a compreensão do texto, para mim, não é uma pré-compreensão desse texto. É um pressuposto. A compreensão está atrelada ao que o autor estava pensando. E eu não tenho a mínima ideia do que o autor estava pensando. Mas chegarei lá. Usando o texto que ele escreveu, chegarei aos processos mentais que produziram aquele texto e plasmaram o sentido naquele texto. Isso não tem nada a ver com abordagem pós-moderna, e muito menos ainda com aplicação. A aplicação das ferramentas heurísticas ao processo de interpretar. Aplicar o resultado da interpretação? Vá de retro. É coisa de crente, coisa de igreja. Aplicar a Bíblia. Aplicar a Bíblia na costa do macaco. Compreender algo significa explicá-lo e, ademais, aplicá-lo. Não. Aplicá-lo, não. Explicá-lo, sim. Se você não sabe explicar, não entendeu. Aí, professor, não consigo explicar com as minhas palavras. Então você não entendeu. Se você entender, você explica. Não sabe explicar? Porque não entendeu. Aplicação, esquece. Nem use essa palavra perto de mim que me dá coceira. Urticária. A compreensão de um texto jurídico não se conclui até que não se faça boa aplicação da lei aos casos particulares aos que a menção se aplica. Não tem nada a ver a hermenêutica jurídica com a hermenêutica bíblica, mas se é assim que os caras caminham, deixa eles caminharem. A compreensão de um texto religioso não é plena enquanto o intérprete não atualizar ele der vida. Não, falso. Falso, falso, falso. A ilustração que supunha a existência de uma compreensão objetiva, livre de todo preconceito, isolada de toda referência ao presente, podia conceber uma compreensão pura e objetiva, dissociada de toda aplicação. É este o meu pressuposto. O meu pressuposto de hermenêutica é o da ilustração. A propugnação, a proposição, a defesa de uma compreensão objetiva do texto, isenta de preconceito, isenta de ideologia. O problema é possível isso? O resultado disso está, de fato, isento de preconceito, isento de ideologia? Isso é outra história. Se você abrir mão do desejo da leitura objetiva, porque corre-se o risco da leitura subjetiva, da ideologia, da pré-compreensão dogmática, então, meu amigo, vá fazer outra coisa, vá trabalhar outra coisa, vai ser mecânico de automóveis. Se você vai lidar com textos, e se você vai lidar com textos em relação a mim, por favor, diga para mim que o que você está tentando é uma compreensão objetiva. Se você abrir a sua boca cheia de dentes para falar que não existe interpretação objetiva de um texto, só interpretação ideológica, eu não quero nem ouvir o que você tem a dizer, não me te interessa. Eu não tenho nenhum interesse em você. Nenhum, tá claro? Não me interessa o que você pensa. Me interessa o texto bíblico. Se você chegar perto de mim e dizer, Oswaldo, deixa eu tentar te ajudar. Vamos tentar fazer uma leitura objetiva junto, a gente se ajuda. Vamos junto, vem? Por que você acha que eu estou juntando essa tenda?
Você acha que eu estou juntando até agora 4.200 peregrinos porque eu não acredito em interpretação objetiva para a gente produzir aqui uma gosma pós-moderna? Mas vai te catar, criatura. Eu só acredito em leitura objetiva. Eu só quero leitura objetiva. Mas o problema é se a gente consegue. O problema é que querer não é poder. Sinceridade não é garantia de resultado. Honestidade não é garantia de um bom trabalho de interpretação. Mas é isso que eu quero, um bom trabalho de interpretação. Eu tenho ojeriza à pós-modernidade. Gadamer não podia faltar, é o príncipe dos pós-modernos. Gadamer não põe em execução somente a recuperação do princípio da aplicação, óbvio, óbvio. Mas intenta reabilitar também os conceitos de pré-compreensão e de tradição, desacreditados pela Ilustração. Uma interpretação absolutamente livre da pré-compreensão não é possível. E a pretendida superação de toda pré-compreensão é, em si mesmo, um preconceito. Isso é o que Gadamer diz. Não creio nisso. Óbvio que eu não creio no que ele considera pré-compreensão, e quando ele então diz que isso que ele considera pré-compreensão, que é uma dependência da tradição, é curvar a cabeça à tradição, não se faz compreensão. Não, isso é falso. Isso é falso como uma nota de R$3. Não existe. Não é sequer verdadeiro isso. A pré-compreensão é um pressuposto necessário para a compreensão. Sim, mas o que é pré-compreensão? Tanto é que está entre aspas aqui. O que significa? Eu já tenho que saber o resultado para poder saber o resultado? Não. Existem pressupostos legítimos e necessários para a compreensão. Pois é. E é a tradição que vai subministrá-los. Às vezes, uma posição contrária à tradição. Às vezes, o bom pressuposto é se pôr contrário à tradição. A tradição não é o substrato para a pré-compreensão. Uma posição contrária à tradição pode ser a melhor possibilidade de pré-compreensão. A tradição, sobretudo a proveniente dos clássicos da Bíblia, cumpre uma função de mediação entre o passado e o presente. Não. Isso é conversa mole para boi dormir, isso é conversa de teólogo. Isso é teologia. Isso é preparando a cama para a gente deitar na tradição. Para o controle religioso, teológico, político. Esse assunto, conversa para ovelha, não para homens adultos. É conversa de pastor para ovelha. Tradição, meu filho, tradição, meu filho. Não existe, por conseguinte, uma compreensão direta, livre de pré-compreensão e de referências à tradição histórica. Óbvio. Já mudou de assunto. Para compreender a tradição histórica, eu preciso me acercar dela por passos. Não dá para eu chegar ao Japão estalando o dedo. Vou ter que pegar um avião, depois eu pego um táxi. Na verdade, eu pego um táxi para o avião, depois eu pego um avião, depois eu pego um táxi para chegar onde eu quero no Japão. Essas etapas de pré-compreensão são aproximações metodológicas. Mas não significa que eu tenho que ter antecipado na minha cabeça o que eu vou descobrir para que então eu descubra, porque não há descoberta de nada que seja objetivo fora da minha consciência. O que é isso, gente? E tem gente que acredita nessas patacoadas. Isso é uma patacoada, com todo respeito. De repente eu sou um idiota. E tem mais, se eu sou um idiota, sou um idiota. Não adianta eu querer mudar o que eu sou. Eu sou isso. Isso é idiota? Então eu sou idiota. Não vou espernear. Não sou idiota, não. Eu sou o que eu sou. Se o meu modo de pensar é um modo idiota, então eu tenho que me apresentar. Bom dia, eu sou um idiota. Porque eu sou o que eu sou. E o que eu sou diz o seguinte: esta ideia de que para você descobrir uma coisa, você já tem que saber o que ela é a ideia de Jerico. Ponto. Compreender não é eliminar as pré-compreensões, particularmente as do passado. Claro que é. Claro que é. Dou um exemplo, o verbo bará. Os dicionários todos de hebraico, todos, estão tudo errado. Tudo errado. Eu tinha a pré-compreensão teológica que me enfiaram na cabeça. A tradição que me enfiaram na cabeça. Mas eu tenho 2 pares de olhos. Tá vendo aqui, ó? Esse olho aqui é o direito, esse aqui é o esquerdo. Eu tenho que usar esse óculos aqui? Mas ele me ajuda a enxergar. Aí eu lendo a Bíblia, eu falei, mas peraí,
Não funciona, os dicionários estão errados, não é possível. Aí peguei o material do século XVIII e vi que foi tudo adulterado. No século XVIII está lá o que eu vejo. O que eu vejo na Bíblia está no dicionário do século XVIII e XIX. O dicionário do Gesenius, de 1824. Vai lá e pega, baixa no Google. Gesenius, dicionário de hebraico. 1824. Vai no verbete bará. O que está lá é o que eu vejo na Bíblia. Agora, se você comprar o Gesenius do século XX, que foi adulterado, eu vou olhar. Não, isso não está na Bíblia. Está na cabeça das pessoas, mas as pessoas não entendem nada de Bíblia. Muitos dos estudiosos da Bíblia não entendem nada do que está falando. Aí muda o dicionário para bater com a interpretação dele. É disso que se trata aqui. Não tem condição. Lerei de novo. Compreender não é eliminar as pré-compreensões. Claro que é eliminar. Particularmente as do passado. Se não discernir entre as verdadeiras e as falsas. Ok. Aqui sim. Muito bem. Há pré-compreensões verdadeiras e há pré-compreensões falsas. Em relação ao Bará, as pré-compreensões da literatura estão erradas, são falsas. Ou seja, a tradição é falsa. Toda tradição, Gadâmia, é falsa. No que diz respeito à Bíblia, a tradição inteira é falsa. Inteira. Sem negociações. É falsa. Numa aproximação crítica às colocações hermenêuticas de Gadamer, agora o Treboli vai sentar-lhe a bordoada. Pode-se dizer que este desenhou uma hermenêutica universal para além do controle do método científico. Claro, não tem controle mesmo. É isso que o pessoal quer, ter o direito de dizer o que quer dizer. Gadamer não desenvolveu uma verdadeira reflexão metodológica, pelo que se pode acusá-lo de propiciar um niilismo metodológico e, em consequência, um relativismo ou um anarquismo de interpretação. É possível objetar também a Gadamer que ele valoriza excessivamente a tradição, considerada nada menos que a instância crítica que seleciona as pré-compreensões válidas. Olha o golpe aí, gente. Acreditem, a primeira vez que eu tive contato com esse discurso nas aulas de hermenêutica do Haroldo Heimer, que não tem culpa disso, eu senti cheiro de golpe. Na hora. Não sei se o Haroldo me ouve e não se lembra disso. Isso é golpe, Haroldo. Eu lembro do Haroldo aqui porque foi o Haroldo que me apresentou a esta maravilha. Só maravilha. Obrigado, mestre, professor Haroldo Heimer. É possível objetar também a Gadamer que ele valoriza excessivamente a tradição, considerada nada menos que a instância crítica que seleciona as pré-compreensões válidas e despreza as falsas, enquanto a Ilustração considerava a tradição apenas como uma fonte de preconceitos, obstáculo ao juízo racional livre. Sou ilustrado. A tradição teológica não serve para nada enquanto... Dois pontos. A, compreensão da realidade. Serve para nada. B, compreensão da Bíblia. Menos ainda. Gadamer critica a hermenêutica da Ilustração de ter oposto tradição e razão. É óbvio que tem que opor mesmo. A tradição serve para montar a igreja, criar uma norma, criar uma ordem, criar um corpo, criar uma comunidade, manter esse corpo e essa comunidade no tempo. É isso, mas é um jogo político. Mas no campo da heurística, no campo da descrição da realidade, no campo da compreensão da Bíblia, a tradição é puro entulho. Sabe, um terremoto, um prédio de 70 andares cai e você escuta um choro de criança lá no fundo. Aquilo é o que a gente quer, o choro da criança. O ferro contorcido, a pedra, o tijolo, o metal, a tralharada em cima dessa criança é tradição. Tem que limpar esse lixo inteiro para chegar na camada que nos interessa, que é o sentido objetivo do texto. Ah, você quer a tralharada? Fique. Vai chupar o dedo. Mas não é o que nos interessa na tenda. Na tenda não queremos nada com a tradição. A tenda não é uma comunidade religiosa. A tenda é um espaço de pesquisa crítica. Então, nós pulamos a tradição, saltamos sobre ela
e vamos até o objeto para tentar ouvir a voz do morto, e mais nada. E se um vivo encher o saco, a gente manda o vivo para o quinto dos infernos, que a única voz que a gente quer ouvir é o do morto. Agora, é óbvio, se tiver algum vivo que nos ajude a ouvir o morto, que dê pitaco, não. É um saco, né? Você está fazendo a sua coisa, vem um cara intrometido, você não chamou ele aqui, nem gosta dele, vê ele se meter. Não, vá cuidar da tua vida lá. Agora, se está vendo o que a gente está fazendo aqui, que é entender a Bíblia do ponto de vista positivo, objetivo, sem preconceito, uma tentativa científica. Vamos conseguir? Não sei. Não sei. Nem prometo. Prometo me esforçar. Suar gotas de sangue para tentar conseguir. Mas como é que eu vou prometer que eu vou conseguir? Não sou maluco, sou doido. Mas se alguém está vendo aqui o que a gente está fazendo, eu e os 4.200, somos já 4.200, eu e os 4.200, e quiser vir ajudar, venha, venha. Mas se está vendo que a gente... E o que vocês estão fazendo eu não gosto. Dane-se, vai pentear macaco. Gadamer oferece duas imagens de si mesmo. Por um lado, a do crítico radical, que, como teórico da ciência, põe em relevo a quebra do metodologicismo do pensamento ilustrado. É um risco. É um risco. Vou olhar o mundo com os olhos do Durkheim. Aí você faz o mundo ter as cores do Durkheim. É um problema grave mesmo, né? Trocar a tradição por um teórico. É a mesma porcaria. Propiciando um movimento de volta ao realmente importante. A coisa. Isso é a coisa que interessa. Mas o Gadamer não nos entrega coisa nenhuma. Gadamer não nos entrega nada. Gadamer nos encanta com aquele pêndulo. Você está com sono. A tradição é a verdade. A compreensão é o preconceito, é a pré-compreensão. Só existe subjetividade, o círculo hermenêutico, o Ouroboros. O que você acha que sabe, você já sabia, não descobriu nada, não tem verdade objetiva. Não tem condição. Não tem condição. A coisa mesmo eu quero, por isso eu quero fenomenologia. Vamos a Russell. Há coisa, senhores, há coisa. Há o objeto, senhores, há o objeto. Os discursos sobre o objeto, na vala. Joguemos na vala os discursos sobre o objeto. O que eu quero é o objeto. Se é possível? Não sei. O que você acha? Você é um pós-moderno? Já sei, para você não é possível. Nós, modernos, achamos que é possível. Será que é possível? Você nunca ouvirá na tenda uma bravata. Você ouvirá um desespero teórico-metodológico. Queremos a verdade positiva. Queremos saber o que os autores da Bíblia disseram. E mais nada. Nada mais nos interessa. Mas será se é possível isso? Será se conseguiremos? Morreremos tentando. Capitular para um discurso mequetrefe desse? Não. Oferece, por outro lado, a imagem do romântico pouco crítico, voltado ao passado, ao mundo pré-científico, aos bons tempos passados e às tradições de antanho. Eu ouço isso o tempo todo. A crítica, os pós-modernos criticam a modernidade. A modernidade é o mal, a modernidade é o demônio, a modernidade... Aí tudo com seu carro do ano, tudo com seu iPhone. Foi Deus que deu o carro do ano que ele dirige e o iPhone. Aí eu, sentado lá nos bancos das conferências, eu sou obrigado a ouvir, né? Que é preciso salvar antes que os ataques da racionalidade ilustrados destrua. Gadamer aparece assim como o hegeliano que trata de harmonizar o todo. Não trata de harmonizar nada, é um delírio, né? Ele acha que harmoniza, não harmoniza nada. Porque mesmo quem o segue, duvido que o leve a sério. Porque eu já vi muita gente que é pós-moderna olhar para aluno e dizer: sua resposta está errada. Como está errada? Não tem objetividade, é pré-compreensão. Pelo amor de Deus. Gosto muito do Trebole Barreira. Recomendo que leiam cada página disso aqui. Aqui tem substância. Aqui tem material. Agora, é óbvio. Veja o nome da pessoa. Júlio Trebole Barreira. É uma pessoa. Come, bebe, defeca, tem sonho, pesadelo, faz sexo. Acho que faz, não sei se é padre, né? É uma pessoa normal, como qualquer outra.
Você tem que diferenciar a ciência do cientista. A ciência é um jogo irretocável. Irretocável. Não tem que mudar nada na ciência. Mas a ciência não se faz sozinha. Quem faz a ciência são os cientistas. Aí a história é outra. Então, não estou defendendo cientista nenhum. Eu defendo o processo. E o que nós tentaremos fazer aqui? Aplicar a ciência à leitura da Bíblia. A ciência específica da exegese. Você não vai me ver aqui com essas loucuras de física quântica e exegese. Pelo amor de Deus, eu me respeito. Você não vai ver essas loucuras aqui. É exegese. Então, é história, arqueologia, um pouco de linguística, antropologia, sociologia. Vamos tentar? Que tal? Vem para a tenda. Num primeiro momento, você vai ter que tomar pé da situação, né? Ouvir um pouco, ouvir os vídeos. Mas com o passar do tempo, você já dá um upgrade na sua performance na tenda e já começa a compartilhar de igual para igual. Porque a única diferença entre nós nesse momento não é meus diplomas, minha formação, não. A diferença é um modo de proceder cognitivo. O meu modo de proceder está muito afinado, ele não entra em contradição interna, pode estar em contradição com o mundo, eventualmente eu estou todo alucinado, mas internamente ele funciona de modo organizadinho porque eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E você vem de um mundo religioso, confuso, perdido, ou do mundo pós-moderno de determinados cursos por aí, que também está mais perdido do que o religioso, e aí precisa afinar o procedimento cognitivo. Depois tem uma defasagem de informação. Eu tenho muita informação e você tem quase nenhuma. Aí o que você faz, às vezes, é ficar dando opinião. Opinião me aborrece, confesso. A sua opinião me aborrece. Porque a sua opinião não deriva de um domínio do campo. Você não domina nada. Você está repetindo o que ouviu falar. E aí é um saco. Eu tenho paciência. Pode olhar os comentários como eu tenho paciência. Mas é um saco. Tem que ficar ouvindo a opinião de quem não tem, sabe absolutamente nada de coisa nenhuma. Aí eu respiro fundo. Tô calmo. Ok, obrigado pelo seu comentário. Mas o que você precisa é saber que você tem que saltar desse mundo de dar opinião, que não serve para nada a opinião, para dominar o campo, dominar os procedimentos, dominar as informações, e aí poder, de fato, ajudar o necromante. Já pensou daqui a 2, 3 anos, a gente junto se debruçar sobre um texto que eu ainda não dou conta e a gente fazer isso junto? Mais do que isso, a gente voltar aos textos que eu acho que eu dou conta, e se eu acho que eu dou conta é porque ninguém ainda apontou um erro. Não gostam, falam mal, que se dane. Mas ainda não apontou um erro. Aqui está errado, aqui está errado, aqui está errado. Mas a gente volte e você consiga me apontar esse erro, vou te dar um beijo. Porque a única ajuda que a gente pode se prover um ao outro é apontar onde o outro está errando. Eu adoro os aplausos, não se enganem, adoro os elogios. Os comentários no meu canal são elogios rasgados, mas eles não acrescentam nada ao meu conhecimento. Eu permaneço no mesmo lugar. Acrescentam um calor ao coração maravilhoso. Como eu adoro ler esses comentários, mas não me envaideço. Sei que eles não acrescentam 1 grama de procedência às minhas pesquisas. Agora, se um de vocês apontar onde um elemento da minha pesquisa está errado, porque eu não sou um pós-moderno doido, eu vou analisar, estava errado. A verdade positiva não era a verdade positiva, era um engano. Vamos consertar isso. Estou esperando. No fundo, é por isso que eu fiz a tenda. Tchau. Pós-modernidade, não me faça pegar nojo. Pré-compreensão. Tchau, tchau.